Fala galera, professor Ayrton aqui na área, sejam todos muito bem-vindos ao Colégio Aurora Atier, você do aluno do sexto ano, e nesta primeira aula de matemática, nós vamos ver aqui deste material que eu enviei aqui para vocês, tá? Esta primeira parte aqui nós não vamos estar fazendo, porque no caso nós teríamos que recortar esta ficha aqui, tá? Então eu quero que vocês desçam aqui, ó, e aqui em atividades, aqui hoje nós vamos ver basicamente aí composição de um número e decomposição de um número. Professor, o que é composição? Primeiramente eu quero que vocês entendam que essa matéria aqui é retomada de conteúdo do quinto ano. Então, em algum momento do quinto ano, vocês viram isso daqui e nós vamos ver novamente, tá bom, pessoal? Então, não é nada novo para o pessoal do sexto ano aí. Pessoal, o que é composição de um número? Gente, basicamente aqui, ó, nesta questão 1, eu vou querer que vocês componham aqui, ó, na questão 1, 2 e 3. Vocês vão fazer a mesma coisa. Composição é quando você tem uma instrução para montar um número, tá? Essa instrução ela pode vir assim, ó, 7 centenas, 2 dezenas, 5 unidades. Ela pode vir assim, ó, na soma de números, ou elas podem vir assim, ó, na multiplicação com a soma dos números, tá? Então, pessoal, o que vocês precisam entender aqui, ó? Eu quero que vocês gravem aqui, ó, centena, dezena e unidade, tá bom? Então, basicamente, para explicar o que é centena, o que é dezena e o que é unidade, eu vou usar como base o número 10, tá? 10, 100, 1000 e assim vai. Quando eu falo de centena, eu estou falando do número 100. Então, centena, ele se refere a três casas aqui, ó. Três casas aqui, ó, de um número, tá? 1, 2 e 3. São três casas a gente fala de unidade, tá? A dezena, essa aqui é a centena. Eu vou colocar um C assim, ó, tá bom? A dezena, ela se refere ao número 10 aqui, ó. 10, eu vou até grifar aqui, ó. O centena, ele se refere a 100. E a dezena, ela se refere a 10. Então, quando você ouvir a palavra dezena, é que o número ele tem duas casas de unidade, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, o C é de centena e o D aqui é de dezena. E quando você ouvir a palavra unidade, unidade, pessoal, vem de 1. Então, quando vocês ouvirem a palavra unidade, é apenas uma casa. Eu vou deixar aqui o número 1, tá? Então, basicamente, pessoal, basicamente, vocês vão colocando o número que ele falar, tá aqui, ó. O número que ele falar, eu vou grifar de outra cor. Desculpa, eu vou colocar aqui de verde. Vou colocar aqui de verde e aqui de verde. Então, vocês vão basicamente seguir essa orientação. Então, agora que vocês entenderam, relembraram, nós vamos fazer assim, ó. Ele quer que você escreva 7 centenas. Se ele quer que você escreva 7 centenas, então você vai colocar o número 7, o 0 e o 0. Porque centenas se refere a 10, então precisa ter 3 casas de unidades. Aí nós vamos colocar aqui, ó, o sinalzinho de mais. Ele está falando que quer que você escreva agora 2 dezenas, certo? Então nós vamos colocar 2 é o número 2, dezenas se refere a 10, então nós vamos deixar com 2 casas decimais. E ele está falando de 5 unidades. A unidade ela se refere a 1. Então, nós vamos colocar apenas o número 5. Feito isso, pessoal, é só vocês somarem, ó. 700 mais 20 é 720. Então, vou colocar aqui, ó, 720. 720 mais. Como nós já resolvemos esses dois aqui, a gente repete o número 5. Vou colocar aqui o número 5. E 720 mais 5 é igual a 725. Pronto, aqui é a resposta da letra A. 725. Ó. 7 centenas, 2 dezenas e 5 unidades. Eu fiz o passo a passo aqui para vocês entenderem
como que a composição chega, porque aqui, ó, na questão 2, ele basicamente pula essa parte e já vem direto para cá. Então, na questão 2, para compor esses números aqui, vocês basicamente precisam somá-los. Só isso, tá, pessoal? Vocês vão apenas somar os números. Então, aqui na número 1, aqui vocês vão fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, ó, na letra B, C, D e E. E a questão 2, eu vou fazer aqui a letra A. Então, nós vamos fazer por partes. Eu vou fazer aqui, ó, o 1000 mais o 1000, o 20 mais o 30. E o número 2 eu vou repetir. Eu vou até dar um espaço aqui, ó. Então, 1000 mais 1000, pessoal, vai dar quanto? Vai dar 2000. 200 mais 30 dá 230. E o número 4 eu vou repeti-lo, então vou colocar aqui, ó, mais 4, tá bom? Descendo aqui, 2000 mais 230 dá 2230. Mais o número 4. Deixa eu grifar aqui. Mais o número 4. 2.230 mais 4 é igual a 2.234. Então, essa aqui é a resposta da letra A. Vocês vão fazer a mesma coisa na letra B, C e D, tá bom? Então, pronto. Questão 1 já foi, questão 2 já foi. E a questão 3 aqui, gente, ó, que é um pouquinho diferente, tá? Porque aqui nós temos a multiplicação. Então, o que nós vamos fazer? Aqui nós temos multiplicação com soma. Pessoal, a ordem das operações matemáticas é multiplicação ou divisão primeiro e depois a adição ou a subtração depois. Então, no caso aqui, nós vamos resolver as multiplicações primeiro. Então, nós vamos resolver esses dois, nós vamos resolver esses dois e nós vamos resolver esses dois. Tá aqui, ó, tá vendo? Então, resolvendo isso aqui, vai passar uma moto. Ei, mas só passa moto na hora que eu tô gravando aula, é incrível. Passou um mês sem passar nenhuma moto aqui. Mentira, pessoal, passou sim. Então vamos lá, ó. 2 vezes 100, né? Você sabe que um número vezes 100, você repete ele e acrescenta o zero. Então vai dar 200. Eu vou grifar aqui da cor. Esse sinal de mais aqui, ó, agora nós vamos repetir, tá? Porque a soma nós vamos fazer depois. 4 vezes 10, vocês sabem que o número vezes 10, você repete ele, né? E acrescenta o zero. Então vai dar 40. E 3 vezes 1, qualquer número vezes ele mesmo, qualquer número vezes 1 é ele mesmo, então vai dar 3. Então aqui, ó, eu vou grifar aqui das cores que estavam de cima, para que vocês possam relacionar aí as respostas, tá? Agora a gente pode somar normal, pessoal. Aqui, ó, 200 vezes 40 dá 240. Eu vou colocar aqui, mais 3. Quanto que é 240 mais 3? 243. Então aí, ó, eu vou querer que vocês façam a mesma coisa na letra B, tá? C e letra D, tá bom? Só isso. É apenas isso que eu quero na aula de hoje, gente. Na próxima aula, eu vou ensinar para vocês a decomposição dos números, tá? Que é o caminho contrário disso, que é quando a gente tem, aqui no caso, o número montado, como esse 243, e a gente vai decompor ele, tá bom? Então, qualquer dúvida, vocês me chamem aí. Estou à disposição de todos vocês. Tenham uma boa aula. Fiquem com Deus e abraços.